Olá pessoal, tudo bem com vocês? Te dou as boas-vindas a você que está chegando agora neste vídeo. Eu sou Sinué LP, escritor e compositor bauruense, e eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o Natal. Este vídeo faz parte do edital Culturas Remotas 16, Natal, Vivência e Memória. Neste vídeo nós faremos uma oficina de criação literária especificamente sobre o mini-conto de Natal. Como funciona isso? Que é uma oficina rapidamente. Nós vamos trocar, debater aqui, vou conversar com vocês, vou trazer ideias, referências, propostas, insights, pop-ups para a criação literária. Então, será um bate-papo, apesar de eu estar falando aqui com vocês e não ouvi-los, será num formato de bate-papo descontraído, que eu contarei um pouco para vocês sobre a minha experiência, a minha vivência enquanto escritor e compositor, e principalmente na temática do Natal. Tá bom? Então vamos começar aqui mostrando o programa da oficina, tá? O programa da oficina, a gente vai dividir aqui em 4 módulos nesse vídeo curto, né, que vai ter no máximo aí 30 minutos, mas vamos tentar dar um apanhado geral, tá bom? Então, primeiro, nós vamos falar sobre o conto e seus elementos. Por que o conto e não mini-contos? A gente estava falando agora até pouco no título sobre mini-conto. Porque o mini-conto não deixa de ser um conto. Então, vale a pena primeiro a gente pegar esse guarda-chuva do conto, entendê-lo de forma breve, sucinta, claro, e depois repartirmos ao mini-conto, tá? E, dentro do conto, quais são os seus elementos? Então, esse é o primeiro módulo. No segundo, o Natal na literatura, ou o Natal na ficção, ou o Natal aí nas criações de cultura popular ou nas obras poéticas, vamos dizer assim de uma forma geral, eu vou trazer 3 autores aí que eu admiro demais, que eu gosto muito e que falam sobre o Natal em algum momento das suas obras. Mário de Andrade, Assis Valente e Luiz Vitor Martinello. Tá bom? 3. No módulo 3 nós faremos um conto de Natal juntos aqui. A gente vai tentar aí criar a partir desses insights que nós vamos ter nesta apresentação. E por fim, no 4, um para casa, que eu vou propor alguma coisa também para vocês produzirem. Tá bom? Então vamos nessa. Primeiro, o que é o conto? Aqui eu trouxe 3 definições que nós vamos ler e vamos tentar tirar algum proveito disso. Tentar entender o que é o conto. Uma narrativa curta que condense e potencia dentro do seu espaço todas as possibilidades de ficção. Olha que interessante, nós estamos falando de uma narrativa curta, pequena, mas condensada, ou seja, sucinta, sintetizada, mas com potência. Potencia dentro do seu espaço todas as possibilidades de ficção. Então, nós estamos falando de uma amostragem pequena, curta, de um recorte, de um intervalo, de um hiato, né, de um buraco, tá? Com uma profundidade aí mediana, só que dentro desse buraco nós temos uma potência de literatura, uma potência de ficção muito grande. Ou seja, que abarque aí, dentro do seu espaço, infinitas possibilidades, todas as possibilidades. Então, não é o formato que nos limita, pelo contrário, é como se esse pequeno formato dilatasse, aguçasse, trouxesse a singularidade do conto. Então, como ele é curto, é um arco temporal breve, né? É um intervalo, é um hiato, então tudo ali tem que ser, ou não, claro, né? Mas tem que ser sintético e, por que não profundo, cheio de significação. É isso que vai dizer as 2 outras definições que eu estou dizendo aqui. Um momento singular, uma situação que atraia mediante um ou mais pontos de vista, espaço e tempo, personagens e trama. Isso é muito legal pensar, um momento singular, né? Um momento específico, um momento diferente, um momento único, porque isso também vai valorizar o conto, né? Pode ser uma situação cotidiana? Pode. Pode ser uma situação habitual, trivial, frívola? Pode. Mas o que há de singular nesta específica frivolidade que você está trazendo no seu conto? Essa é uma primeira provocação que eu faço para vocês, tá? Não quero dizer que eu quero dizer sobre as 1000 maravilhas, eu quero dizer uma coisa maravilhosa, uma coisa espetacular. Não necessariamente. O trivial também pode ser singular, tá?
Por fim, uma hora intensa e aguda de significação explorada no discurso ficcional. Gente, então, neste conto, neste gênero, conto, diferente do romance, da novela, da epopeia, enfim, o conto, ele é condensado, potente e singular. Esses três adjetivos estão dentro de uma palavra: situação. Aí definição do Alfredo Bozzi, grande professor, dizendo que o conto é uma situação, o conto traz uma situação. Então o conto, temos essa palavra-chave: situação. Vou pensar o conto, vou pensar a situação, vou pensar um recorte, vou pensar uma fotografia de um momento, tá? Brincar de estátua, ninguém aguenta ficar parado tanto tempo. É esse o momento que a gente quer captar no conto. Esse momento que você vai aguentar ficar parado, e vai ser o momento também que o seu leitor vai conseguir, e leitora vai conseguir ficar parado para se debruçar sobre o seu texto. Tá bom? Beleza, vimos o que é o conto, então agora vamos ver quais são os elementos que estão dentro do conto. Tema. Sobre o que se fala, sobre o que se está tratando, né? E esse tema é interessante que ele também instiga o leitor, a leitora, a criar conexões, né? Ele possa ter ideias a partir do seu tema, isso pode aguçar a sensibilidade do leitor, possa rememorá-lo de um fato impressionante. Enfim, o tema é muito especial, e neste caso, nosso tema é o Natal. Tá? Foco narrativo, ou ponto de vista, quem fala, quem está falando? Nós temos um narrador em primeira pessoa, nós temos um narrador aí em terceira pessoa, um narrador, um discurso direto, um discurso indireto, um discurso indireto, direto, livre, enfim. Qual é a forma que é contada essa história, essa situação? De forma que ela é descrita, que ela é narrada. Esse é o foco narrativo. 3. Personagens. O que está acontecendo ali? Quem de fato atua, os actantes, os atores e as atrizes, quem está desempenhando ações. Tá? 4. As ações, os movimentos, o que vai acontecendo, né? O desencadear aí dos fios para formar o nosso texto tecido. E por fim, no 5, o desfecho. Como que isto se encerra, como que a trama se desenlaça, ela acaba. Tá bom? Então vamos pensar então nesses 5 elementos do conto. Tá? Vamos partir agora para o microconto. Se nós falamos aqui do conto, nós estamos falando do quê? Talvez de umas 4 páginas, né? De umas 2 laudas, 2 a 8 laudas, assim. Algo que não seja tão grande, de mais de 10 páginas, para não virar uma novela, né? Neste caso. Então, o conto, ele é sucinto, mas o mini-conto ou microconto, que não faremos tanta diferenciação entre os dois, neste caso específico que estamos trazendo, nós vamos trabalhar com um parágrafo, tá? Coisa de 10 a 12 linhas, sucinto, muito curto. Se nós falamos no começo de um buraco, aqui é um buraco muito pequeno, mas que pode guardar possibilidades dentro dele, tá? Então, aqui eu trouxe um mini conto, um microconto, que eu escrevi para o meu livro Mini Sonhos, que fala sobre Bauru. E eu quero ler com vocês aqui para vocês perceberem a estrutura desse microconto, desse mini-conto, e a partir daí também a gente possa ter insights para o que virá, tá bom? Então, Bauru, 3 pontos, Bauru reticências. Minha avó sempre lutou com as letras e nunca entendi muito bem. Quando pousávamos em Bauru, 3 pontinhos, a cidade dela, na hora de dormir, ela dizia que antes do sono vinha a luta. Mas por que a luta? Vovó era estudiosa das letras. Ela respondia que antes de utilizá-las, era preciso essencialmente domá-las. Colocava um pijama de seda, apagava as luzes, marcava o tempo no relógio da cabeceira. O quarto era o ringue. Após árduas batalhas e noites de sono, a avó acordava com uma brincadeira de letra na cabeça. Uma palavra nova, uma interpretação que ela adotava para a vida. Uma vez vi que ela anotou a lápis Bauru 3 pontinhos. Quis saber das reticências. E vovó revelou que, em uma luta de faroeste no quarto, descobriu que as reticências eram os trilhos de ferro dos trens que partiam de Bauru. Legal. Aqui, qual é o tema? Talvez a linguagem, Bauru, mas principalmente talvez a palavra, né? Nós estamos aqui falando sobre a palavra, então talvez um texto metalinguístico,
um conto metalinguístico, né? Um conto que fala sobre o próprio fazer, o próprio escrever e que é escrito, tá? Legal. Personagens. Esse eu que fala, né? Esse neto que fala da avó, a própria avó, a palavra Bauru três pontinhos, as letras, o quarto. Aí nós temos vários personagens que interagem, né? Principalmente aí a avó é a nossa protagonista que luta com as letras e luta com e montando palavras, nasce e acorda, como se nascesse novamente a cada dia com uma nova ideia de palavra na cabeça que ela luta para a vida. Vejam, percebam a estrutura, é muito sucinta, né? De forma que no desencadear das orações, das frases construídas aí, super bem conectadas, né? Então vem para cá, pula ali, e como se fosse de fato um caminho de um trem que é percorrido aí pelas reticências, estas orações elas vão nos definindo o que está acontecendo. Então, por exemplo, minha avó, então já estou falando com um narrador em primeira pessoa, que conta uma história que ele de fato ele não é protagonista, né? Ele conta essa história que ele vivenciou, mas que ele acompanhou ali como um coadjuvante, vamos dizer assim. A avó é a protagonista. Então fala minha avó, já está dizendo da avó. Fala Bauru, fala da cidade dela. Fala do quarto, do ringue. Tudo isso a gente vai desenhando uma história. Então percebam que o formato é muito curto. E é isso que a gente vai tentar trabalhar hoje aqui, tá bom? Legal, então nós vimos aí o microconto Bauru, que já nos revelou uma estrutura de um microconto ou um miniconto, muito sucinto, que funciona, vocês percebam, como um funil neste caso, né? Primeiro nós temos aqui, nessa base invertida, né, esse triângulo invertido, um texto que vai se esmiralhando aqui, vai ficando cada vez mais menorzinho, mais pequeno, digo, de um geral para um específico. Então começa falando da avó, que a avó mora em Bauru, que brinca com as palavras, até que ele chega de fato numa brincadeira específica que a avó teve com uma palavra específica, que é no caso Bauru Reticências. Ele conta essa história, entra dentro dessa história e por fim nós temos um desfecho, tá? Então esse é um caminho interessante para você que vai fazer um microconto, um miniconto, né? Começar de um lugar mais geral. Tá, isso não é regra, tá? Eu estou dizendo uma hipótese, uma possibilidade. Começar de um lugar mais geral que vai se afunilando para ficando cada vez mais específico até que sobe a avó no ringue. O que quer dizer então Bauru três pontinhos? Isso é um mistério e tal, e resolve. E de fato o líquido por fim se acaba dentro do funil, tá? Isso é uma possibilidade de desfecho para esse microconto ou miniconto, tá? Beleza, nós vimos então esse conto Bauru três pontinhos e agora nós vamos ver 3 referências muito interessantes que eu trouxe que falam sobre o Natal, tá? Então a primeira delas é a canção Boas Festas de Assis Valente. Vocês conhecem essa canção com certeza. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar, né? Canção clássica. Eu trouxe ela aqui por um único motivo e eu vou dizer aqui para vocês. Vamos ler essas 2 estrofes que são um excerto da canção original. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Legal. Vendo a live de Natal do Caetano Veloso ano passado, ele trouxe essa canção e trouxe um ponto muito interessante que aqui para a escrita criativa, para esse debate de criação literária que nós estamos tendo neste momento, pode ser muito interessante e muito pertinente, é a palavra. Porque aqui ele fala que o eu lírico dessa canção, que é talvez uma criança que mandou um bilhete para o Papai Noel escrito felicidade num papel, e esse brinquedo nunca chegou, o Papai Noel nunca chegou com esse brinquedo, ele considera a possibilidade da morte do Pai Natal, do Papai Noel. Isso, se a gente for para pensar fora do universo da canção, é muito louco, né? Nós estamos aqui então destituindo o Natal, nós estamos aqui matando o protagonista deste Natal mágico, desta festa simbólica, né? Como o Papai Noel, nós estamos matando o patriarca, né? A canção diz isso em algum momento, né? Com certeza, é uma afirmação, com certeza já morreu.
Ou então felicidade é brinquedo que não tem, mas com certeza já morreu. Então aqui nós temos uma possibilidade da morte do Papai Noel. Não estamos aqui trazendo um mini conto de horror, nada disso, mas nós temos aqui uma indicação metafórica da morte do Papai Noel. Podemos dizer aqui uma indicação de consumo também, né, de uma criança que espera a chegada de uma coisa que ela não tem, né, de um desejo, de uma vontade, de uma expectativa, de uma frustração. Ok, nós temos também. E nós temos também este momento, isso vai ser crucial para a gente perceber também, este momento do Natal, da noite natalina, da ceia. Então, já começa marcando o tempo a canção. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Né? Então, anoitece. Começa a história da canção. Tá? Nós podemos dizer aqui que há um conto aqui dentro? Sim, há uma história, há uma narrativa sendo contada. Uma criança frustrada pela não chegada da felicidade. E aí nós temos milhões de possibilidades. Legal. Pensando nisso, vamos passar para a nossa próxima referência agora, que é um conto do Mário de Andrade chamado O Peru de Natal. Eu recomendo muito que vocês leiam este conto inteiro. Claro, nós não conseguimos ler agora porque ele é extenso, mas que eu posso contextualizar a vocês. Um menino chamado Juca mora com a mãe, com as tias, irmãos, etc. E o pai morre um pouco antes do Natal. E isso indica uma mudança de paradigma, uma mudança de tradição naquela família. Por quê? Antes do pai morrer, as festas eram feitas sempre, da ceia, né, de Natal, com muita fartura, mas no fim, a mãe e as tias trabalhavam muito, trabalhavam demais, mas por fim, nunca aproveitavam, não desfrutavam desta ceia por estarem sempre trabalhando para as outras pessoas. Tá? Podemos dizer que essa situação, essa tradição, vive à sombra do pai como guardião. Tá? Um dia o pai morre, e daí este Juca, este menino, resolve inverter e mudar a situação de todos os natais, romper uma tradição. Este Juca vanguardista, né? Ele quer mudar, quer quebrar paradigmas como toda essa potência dos jovens, da juventude, né? Esta violência também da juventude de querer quebrar a tradição. E ele propõe que se faça um peru, mas que não se convide ninguém. Ninguém seja convidado para a ceia de Natal, que eles possam desfrutar sozinhos do peru de Natal. Tá? Então eu vou ler para vocês aqui esse excerto, quando o Juca já propôs isso para a família, eles um pouco relutantes, vendo o luto da morte do pai, mas por fim resolvem fazer o peru. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de noz. Mas papai sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso, mamãe por fim sabendo que peru era manjar mesmo digno do Jesusinho nascido. Principiou uma luta baixa entre peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta, e está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai, e nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai e fingi triste. É mesmo, mas papai que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo, virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam um peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre sacrificara tanto por nós, fora um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo.
Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Perfeito, nós fizemos então a leitura do Peru de Natal, do Mário de Andrade. Percebam que ele tem um jogo super irônico, às vezes até ácido, né, esse eu lírico que conta essa história pra gente, né, o Juca, o menino Juca. Mas percebam, enfim, não vou entrar nos detalhes, os meandros desse conto aqui, profundíssimo, é um buraco gigantesco, que é o formato deste conto, que a gente poderia ficar aqui 30 vídeos falando a respeito disso, mas quero destacar as mesmas coisas que nós vimos em Boas Festas de Assis Valente, na canção. Novamente, ceia de Natal, tá? Novamente, o consumo, né? Uma expectativa criada pelo Peru, então mesma coisa com o brinquedo do menino, né? Novamente também a figura do menino, de uma criança aí no meio da ceia de Natal, a morte, como eu falei para vocês, quer dizer, o momento da ceia e agora por fim a morte. Percebam então que nós também trabalhamos aqui com a presença da morte no Natal. É interessante isso, né, pessoal? Eu claramente não escolhi essas referências para tratar sobre a morte, nem quero ligar esses dois temas. Mas é uma questão interessante que vale a pena vocês terem um olhar aí crítico, e também um olhar de escrita criativa, enquanto escritores criativos, para perceber também que não necessariamente eu preciso fazer um conto de Natal com um recorte feliz, alegre, tá? Não há tragédia aqui no Peru de Natal do Mário de Andrade. Pelo contrário, da mesma forma como que Juca quebra a tradição em propor um Peru, Mário de Andrade também quebra tradições, é vanguardista em propor uma história de Natal longe de felicidade. Tá? Uma história de Natal que fala sobre a morte do pai e a morte do Peru. Tá bom? Morte de dois personagens. Beleza. Agora nós vamos para a nossa terceira referência antes de nós partirmos para a criação do nosso conto. Tá bom? Final Feliz Natal, um poema de Luiz Vitor Martinello. Tá? Então nós falamos aí primeiro de uma canção, de um conto, agora um poema. Neste Natal, quando o menino Jesus acordar e escovar os dentes com Ultra Bright, tomar banho com Palmolive, servir-se para o breakfast com chamate leão pão Pullman, bolachas Maria, procurar a chave do Chevette, ir correndo para Que Bom, onde trabalha. Neste Natal, quando o menino Jesus voltar para o almoço e comer feijoada Bordon com arroz Camil e na sobremesa goiabada Cascão, ouvir Robertinho do Recife, Fafá de Belém, procurar a chave do Chevette, voltar, correndo para Que Bom, e depois do expediente passar no bar, encontrar os amigos e beber da costumeira 51, se atrasar para o jantar, caldo verde Quinor. Neste Natal, quando ligar a TV Mitsubishi para assistir a Plumas e Paetês, terá já o menino Jesus crescido, o bêbado com o Chateau Duvalier da última ceia. Estará à margem da vida, morto crucificado, tendo como chagas as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul, indicando o caminho de Belém. Viaje bem, viaje VASP. Esse é um poema brilhante, maravilhoso, aqui também profundíssimo, gigante. Nós temos uma história percorrida, nós temos uma narrativa, né? Nós temos também o formato de um conto dentro deste poema, que tem como seu personagem principal o menino Jesus aí crescendo e vivenciando uma história, tá? Menino Jesus protagonista. Então, novamente, o menino, assim como em Boas Festas e o Peru de Natal, sim, novamente essa criança, né? Mas nesse caso, o que eu quero ressaltar principalmente é, novamente, o momento da ceia, tá? Novamente, esse momento de confraternização que é aí ironizado e satirizado e criticado, entre aspas, pelo poema, pelo eu lírico do poema Final Feliz Natal. Tudo, então, está neste poema também, tá? Não, nós vemos a questão da morte aqui como nos outros dois? Não, mas nós vemos um consumo muito exacerbado e nós podemos talvez identificar a morte como uma morte figurativa e conotativa
da ceia especial. Tá? Podemos trazer essa interpretação, né? A ceia aqui, ela morreu. A ceia aqui, ela não é a ceia brilhante da família reunida, né? Ou do menino no Natal ali ao pé da árvore, esperando chegar um bilhete onde está escrito felicidade, com a sua definitiva de felicidade, como ele pediu ao Papai Noel. Não, pelo contrário. Aqui nós temos um menino Jesus que vai ao bar, tomar uma 51, que liga uma TV Mitsubishi e vê uma propaganda da VASP. Essa é a ceia. Então é a morte também de uma tradição. Tá? Assim como no conto do Mário de Andrade. Percebam então que eu trouxe para vocês 3 referências, 3 abordagens muito diferentes, singulares, tá? E agudas do Natal. Percebam que numa canção popular como Boas Festas, nós temos aí a representação de uma morte do Papai Noel. Claro que ele não está querendo aí glorificar a morte do Papai Noel, não é isso. Repito. Mas nós temos isso na interpretação do poema. Tá? Isso está no poema. Está escrito, com certeza já morreu, a gente já cantou isso. Mesma coisa no período de Natal, a morte do pai, a morte do patriarca. E mesma coisa também aqui, por fim, no final Feliz Natal, que é de fato mostrando aí o final Feliz Natal, uma finalidade, né? Para onde o menino Jesus vai? Qual é o seu fim? Qual é a sua finalidade? Onde ele acaba? Onde ele começa? Onde ele acaba? E nisso, a ceia de Natal a ser percorrida. Legal. Então, aqui eu anotei algumas coisas que a gente pode tirar para o nosso conto, que a gente vai escrever agora. Nós passamos então por uma canção, por um conto e por um poema. O que elas têm em comum? Situações singulares do Natal. Um menino que desconfia que o Papai Noel morreu, outro que compara o pai ao peru como 2 mortos que se degladiam durante a ceia, e por fim uma outra narrativa que subverte a ceia de Natal como um dia comum de um operário, de um trabalhador que sua e comemora o Natal à sua maneira, largado no sofá e assistindo ao comercial da VASP. Tá? Nesses 3 casos, nós temos o momento da noite de Natal, o momento da ceia. Nós temos a morte, presente nas nossas 3 referências, o consumo também, com expectativa, com frustração, e, por fim, a ceia, né? O presente, este momento da noite. Pensando nisso, vamos agora construir o nosso conto. Então, pessoal, é o seguinte, né? Nós temos aqui uma folha em branco. Nós vamos nos debruçar agora para escrever rapidamente o tempo que nós temos aqui dentro da oficina, mas para escrever um microconto, um mini-conto que seja no mínimo interessante e que traga um momento singular, né? Uma situação singular. Um buraco interessante para as pessoas caírem e se debruçarem na leitura do nosso microconto. Algumas coisas que me chamaram a atenção, que podem servir de gatilho aqui para o nosso conto, eu vou anotar aqui em cima. Eu vou começar fazendo assim. Ceia de Natal, que aqui no caso, eu estou querendo dizer uma véspera, uma noite de espera, né, uma expectativa, um momento singular. Beleza. Agora, eu quero também falar uma questão também do peru. Eu gostei disso. Isso está tanto no peru de Natal, vamos dizer aqui o peru como um presente, né? Então, um objeto como uma celebração, um objeto de consumo, né? Porque nós tivemos tanto o peru como um papel escrito. Na verdade, eu tenho que colocar aqui só felicidade como um objeto. Tá? E no terceiro caso, nós vamos dizer assim, o produto de uma forma geral, né? São diversos produtos que aparecem, então vamos colocar aqui produtos de consumo, bens de consumo, vamos dizer, melhor ainda, bens de consumo. Beleza, então nós temos uma ceia de Natal, nós temos aí um objeto, né? Peru como presente, um objeto como celebração, aqui então peru, felicidade, bens de consumo e uma situação peculiar. Eu gostei disso de tá puxando de um dia 25, assim, né, de tipo, do 24 ao 25, uma espera. Então, eu vou colocar aqui arbitrariamente que o nosso conto vai se chamar 26 de dezembro. Vamos fazer, tô imaginando que a gente coloque também em primeira pessoa, tá, essa história, que ela aconteça em primeira pessoa
Então eu vou narrar um fato que eu vejo do meu pai também, assim. Lembrando que o poema é o único que é em terceira pessoa ali, né, que fala sobre o menino Jesus Cristo. O resto são os dois em primeira pessoa, o narrador é em primeira pessoa. Então esses também vão fazer. Eu pensei de falar alguma coisa sobre talvez não sei, uma maldição sobre esse peru, né, um medo de falar sobre esse peru, minto, um medo de cozinhar esse peru no 25 por alguma questão. Eu vou trazer então é, um quarto personagem, um quarto tópico aqui, que vai ser. Tô pensando tudo isso agora, tá, pessoal? Estão sendo um fluxo de pensamento. Que está sendo uma questão do urutau, que é um pássaro também, assim como o peru, mas também tem lendas por trás disso, por trás do urutau. Então eu tô imaginando aqui que o pai, o personagem pai, o patriarca da família, que está também nas referências, ele tem medo dessa situação do Urutau. Então ele resolve que a gente comemore, que a família comemore a ceia de Natal não no dia 24, mas sim no 26. Porque é interessante também, né? Tipo, sexta-feira 13, mas também, tipo, sei lá, sábado 14, né? Acho que são criações, assim, curiosas aqui pra gente explorar. Então, vamos pensar nisso. Agora eu vou fazer um fluxo de consciência aqui mesmo. Eu acho que essa questão da escrita é sempre também lapidar muito a sua própria escrita, né, a sua voz interior, o jeito que a sua voz fala, é o jeito que você vai pontuar, que você vai colocar vírgulas, que você vai usar os seus verbos. Acho que tudo isso está aqui dentro, tá? Então eu vou começar de uma forma bem simples, depois a gente pode ir alterando e criando em cima. Lembrando que isso aqui é um rascunho, estamos fazendo tudo ao vivo, entre aspas, tá? Então meu pai sempre temeu a figura do Urutau. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu um Urutau cantar, isso pode parecer estranho. Para o meu pai, também trazia este medo. Toda a família, ouvir o pássaro era um mau presságio. Beleza, então aqui nós temos uma primeira introdução aqui, né? Uma moldura, vamos dizer assim, uma moldura do que vai acontecer. Meu pai sempre temeu a figura do Urutau. Para quem nunca ouviu um Urutau cantar, isso pode parecer estranho, mas para o meu pai, que também trazia este medo, que, vamos dizer assim, ó, que compartilhava este medo com toda a família, ouvir o pássaro era um mau presságio. Foi em uma véspera de Natal que, voltando do supermercado, com as compras em punho, que meu pai viu Urutau sem, é, pousando no portão de casa. Estava tudo pronto, mas meu pai foi irredutível. Desmanchou a ceia, beleza? Vamos parar aqui, vamos ler. Ó, meu pai sempre temeu a figura do Urutau. Para quem nunca ouviu um Urutau cantar, isso pode parecer estranho. Mas para o meu pai, que compartilhava este medo com toda a família, ouvir o pássaro era um mau presságio. Ponto. Estabeleci aqui uma asserção aqui, né? Uma questão que eu vou trabalhar exatamente em cima disso aqui. É uma tese, vamos dizer assim. Meu pai sempre temeu a figura do tal. Para quem nunca ouviu um urutau cantar, isso pode parecer estranho, mas para meu pai, que compartilhava esse meio com toda a família, ouvir o pássaro era um mau presságio. E foi uma véspera de Natal que, voltando do supermercado, com as compras em punho, meu pai viu o urutau pousar no portão de casa. Estava tudo pronto, mas meu pai foi irredutível. Desmanchou a ceia, é, deixou os doces estragar e combinou com mamãe que tudo fosse para o lixo.
Faríamos a ceia no dia 26 de dezembro, fugindo do Urutau. Beleza, ó. Eu quero chegar aqui vamos ver, em 750 caracteres, 780. Nós já temos 550. Então estamos indo bem. Então, por enquanto, está aqui. Meu pai sempre temeu a figura do Urutau. Para quem nunca ouviu um Urutau cantar, isso pode parecer estranho. Mas para meu pai, que compartilhava este medo com toda a família, ouvir o pássaro era um mau presságio. E foi uma véspera de Natal que, voltando do supermercado com as compras em punho, vamos dizer assim, ele viu, ele viu o Urutau pousar no portão de casa. Estava tudo pronto, mas meu pai foi irredutível. Desmanchou a ceia, deixou os doces estragarem e combinou com mamãe que tudo fosse para o lixo. Faríamos a ceia no dia 26 de dezembro, fugindo das energias do pássaro. Beleza. Temos aí já uma estrutura, né? Alguma coisa já foi trabalhada. Nós estamos falando do tal, né? E tal, que não sei o quê. Acho que até a gente pode mencionar o peru aqui. Ela desmanchou a ceia, deixou os doces estragarem, jogou o peru, né? Vamos trabalhar aqui esse. E combinou com a mãe que tudo fosse para o lixo. Faremos a cena no dia 26 de dezembro, fugindo das energias do pássaro. Beleza, vamos agora caminhar para o final. Papai só não contava que, na noite de 26, ao provar uma carne macia e saborosa em seu prato, em seu prato é, de porcelana com um fundo desenhado, vamos dizer assim, vamos ver quantos de caracteres. 700, ok, temos aí 80. Papai só não contava que na noite de 26 aprovara a carne macia e saborosa, repousada em seu prato de porcelana, com vamos dizer assim, com um pinheiro desenhado ao fundo. Beleza? Estamos chegando aí pro fim. Então, meu pai sempre temeu a figura do Urutau, sempre relendo, pessoal, desde o começo. Meu pai sempre temeu a figura do Urutau. Para quem nunca ouviu um Urutau cantar, isto pode parecer estranho, mas para o meu pai, que compartilhava este medo com toda a família, ouvir o pássaro era um mau presságio. E foi uma véspera de Natal que, voltando do supermercado, com as compras em punho, ele viu o Urutau pousar no portão de casa. Estava tudo pronto, mas meu pai foi irredutível. Desmanchou a ceia, deixou os doces estragarem, jogou o peru e combinou com a mãe que tudo fosse para o lixo. Faríamos a cena no dia 26 de dezembro, fugindo das energias do pássaro. Papai só não contava que na noite de 26, ao provar a carne macia e saborosa repousada em seu prato de porcelana com um pinheiro desenhado ao fundo, aqui no fundo do prato, provaria a carne do próprio Urutau. Em um mal súbito, caiu, despencou do portão diretamente na sacola de mamãe. Não viu mal nenhum. Ponto. Aqui um tom engraçadinho, né? Aqui já estamos com 800 e poucas palavras, 800 e poucos caracteres, então vamos ver. Meu pai sempre temeu a figura do Urutau. Então vamos cortar. Ó. Isso pode parecer estranho, mas para meu pai, que compartilhava este medo com toda a família, ouvir o pássaro era um mau presságio. Vamos ver aqui. O pássaro era um mau presságio. Lembra, gente, sempre escrever é cortar palavras, tá? Foi uma véspera de Natal que, voltando do supermercado, com as compras em punho, ele viu o Urutau pousar no portão de casa. Cortar aqui, ó. Meu pai foi irredutível. Desmanchou a ceia, estragou os doces, vamos colocar aqui. Ele estragou, né? Vamos cortar mais palavras. Estragou os doces, jogou o peru e combinou com a mamãe que tudo fosse
para o lixo. E combinou com a mãe. 2 pontos. Faríamos a ceia no dia 26 de dezembro, fugindo das energias do pássaro. Papai só não contava que na noite de 26, ao provar a carne macia e saborosa, repousada em seu prato de porcelana com um pinheiro desenhado ao fundo, provaria a carne do próprio Urutau, que em um mal súbito despencara do portão diretamente na sacola de mamãe, que não viu mal nenhum nisso. Agora, nós aqui fizemos esse texto, acho que nós podemos finalizar com uma frase de efeito do pai, glorificando essa carne tão saborosa, assim, né? Eu pensei agora pensando em prato, em ditados, eu pensei naquela frase: vingança é um prato que se come frio. Acho que a gente pode terminar então talvez assim: está, ou até, uma delícia. A precaução é um prato que se come quente, disse papai de boca cheia. Vamos ver aí quando nós batemos os caracteres. 844. Então vamos dar mais uma limpada. Meu pai sempre temeu o Urutau. Apertar mais. Papai sempre temeu o Urutau. Isso pode soar estranho. Vamos aqui, soar estranho. Para o meu pai, que compartilhava este medo. Vamos colocar aqui que assombrava toda a família. O pássaro era um mau presságio. E foi em uma véspera de Natal que, voltando do supermercado, vamos ver como nós estamos. Eu vou tirar esse. Eu gosto desse com as compras em punho, mas eu vou tirar. E foi em uma véspera de Natal que, voltando do supermercado, ele viu o Urutau pousar no portão de casa. Acho que agora nós temos 780 e poucos, que era o que a gente queria. Então vamos ler para finalizar. 26 de dezembro. Papai sempre temeu o Urutau. Isso pode soar estranho, mas para o meu pai, que assombrava toda a família, o pássaro era um mau presságio. E foi uma véspera de Natal que, voltando do supermercado, ele viu o Urutau pousar no portão de casa. Meu pai foi irredutível. Desmanchou a ceia, estragou os doces, jogou o peru e combinou com mamãe. Faríamos a ceia no dia 26 de dezembro, fugindo das energias do pássaro. Papai só não contava que na noite de 26, ao provar a carne macia e saborosa, repousada em seu prato de porcelana com um pinheiro desenhado ao fundo, provaria a carne do próprio Urutau, que em um mal súbito despencara do portão diretamente na sacola de mamãe, que não viu mal nenhum nisso. Uma delícia. A precaução é um prato que se come quente, disse papai de boca cheia. É isso, pessoal. Bem, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado da nossa criação do conto. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. E para casa, qual é a minha proposição? A minha proposição é que vocês tentem também criar um momento singular da ceia de Natal e que fuja de um padrão aí de uma ceia, de uma celebração. Não estamos dizendo que nós queremos ter uma ceia horrível, triste, nada disso. Pelo contrário, nessas três referências que nós trouxemos, nós não temos o tom da tristeza tão dilatado. Talvez o peru de Natal seja o mais explícito da tristeza e o final Feliz Natal do Luiz Martinello seja o que tem a tristeza mais subentendida, mas bem aguda, né? Mas nos 3 casos, nós temos um tom que não é apelativo, é um tom brilhante, é um tom espetacular de quem maneja muito bem as palavras. Eu quero desafiar você a exatamente isso. Proponha uma ceia diferente. Não estou dizendo que precisa ser necessariamente uma ceia. Seja um momento da noite. Seja esse momento da véspera. Se nós atacamos aí no 26, tente fazer então qual vai ser o dia da sua noite, né? A sua noite vai ser no dia, vai ser um almoço, como vai ser? Lembre-se disso, que essa ceia também tem uma questão de uma expectativa sendo criada aí, tá? É uma ceia de uma virada da meia-noite, né? De um momento. Então isso eu acho que também está presente nas 3 referências, tá bom? Quando vocês finalizarem, me encaminhem, vamos ter o prazer assim de conversar com vocês, a gente trocar textos, trocar ideias, enfim, a ideia é exatamente essa, tá bom? Agradeço o espaço, agradeço também a Secretaria de Cultura de Bauru, a Prefeitura de Bauru, e até a próxima. Muito obrigado.